Tá me ouvindo? Ô, eu tô ouvindo, tá me ouvindo? Agora tudo bem. Era o fone aqui. Fone Mário, do camelô dá nisso, né? mandei mensagem pro Mário aqui, convite. Mário entrou aí. Ué, cadê o Mário? Ele acabou de entrar na live aí. É, eu tô mandando. Deixa eu mandar de novo para ele aqui, enviar solicitação. Ô, Mário, tenta mandar convite. Eu tô mandando, eu não sei se está chegando. Mandei pro Marcelo também. Mário Sérgio não está conseguindo participar. Eita. Mário, manda convite. Vamos ver se faz sentido inverso. Ah. Será que o Instagram não tá derrubando as lives com mais de dois? Só Tem isso falta. ainda? Não, o pessoal está falando que Marcelo não está conseguindo participar. Ah, o Aí, Mário entrou. entrou. É, Mário. Bora, demorou, Henrique. Estou tentando salvar agora o Marcelo aqui. Tudo bem? Tudo bem, e aí? Nossa, estou cansado, mas tudo bem. Faz parte. Fui para uma delegacia lá em Itatiba agora. Cheguei lá, o delegado. Doutor, por que o seu cliente não está preso em flagrante? Fiquei É. olhando assim para caramba. Tipo, Eu é que pergunto para o senhor para eu poder cobrar mais honorários. Advogado tem que prender cliente agora, pô? Só faltava essa, né? né, ainda falou: se o cliente do doutor não for inocente, eu vou até o inferno atrás dele. Olha. Porra, mas que crime que é? Puta, o É cara deu uma homicídio? porrada de carro no interior e o condutor do outro carro morreu. Só que o cara, puta, do outro carro tava com a cara cheia, saiu do acostamento, atravessou o meu, veio e. Entendi. É fogo, esses casos são fogo. Pô, cadê o Marcelo? Marcelo, você tá por aí, Marcelo? Fabiana entrou nas lives. Marcelo, eu tô mandando solicitação para você. Caso contrário, faça o contrário. Peça para entrar. Deixa eu ver se ele apareceu aqui. Eu não vi o Marcelo aqui, não. Não, também acho que ele não entrou ainda. Bom, se ele aparecer aqui, nós vamos ficar sabendo. Vamos tocar aí porque o tempo solicita. Pessoal, boa noite aos colegas que estão aqui. Já vi vários deles. Ah, o Marcelo está falando que está preso no trânsito. Mas, bom, quando chegar ali. Então, vamos lá. Colegas, boa noite. Aqui hoje a gente está mudando aqui o canal da Jurisprudência Comentada. Estamos aqui no Instagram. Agradeço aqui o convite aceito pelo nosso novo membro, que já não é tão mais novo, né, Matheus? O Mário, que é um dos iniciantes, é o Gustavo. O Gustavo está entrando aqui. E, bom, a razão aqui da nossa conversa, né, espero que seja um bate-papo bem informal. Semana passada, né, estávamos conversando aqui no nosso grupo, apareceram duas decisões lá de Brasília, um tanto esquisitas, né? E não esquisitas pelo. Bom, falando-se do STJ, ela não é esquisita pelo conteúdo e sim por quem a proferiu. E o STF é o mais do mesmo, né? Nós, Não. assim, resumindo, vamos falar assim, que o STF hoje ele está numa guerra, entre aspas, né? Estão brigando ali para variar, para saber o que fazer em decisões penais em que ocorra o empate ao final. E está ocorrendo bastante porque, como os nossos colegas sabem, né, o ministro Marco Aurélio se aposentou. E agora está se tornando habitual ali
Já teve esse problema há um tempo atrás, mas agora parece que está pegando mais, porque são bem divididos ali. Questões penais, questões importantes que estão ali sendo encerradas, não, né? Estão chegando a um placar final de 5-5. E aí fica aquela pergunta: o que fazer? Esse 5-5, Mário, favorece a defesa, favorece a acusação Henrique, ou vai para os pênaltis? Henrique, eu, na minha opinião, não tenho a menor sombra de dúvida. A menor sombra de dúvida. O empate gerou dúvida. A dúvida favorece o réu. Não tem que ficar discutindo absolutamente nada. Eu acho que, mais uma vez, o STF está rasgando a Constituição. Porque quando você tem uma presunção de inocência, em que a acusação é que tem que provar que você é o culpado e não consegue provar que eu sou o culpado porque tem um empate, o empate tem que favorecer o réu, não pode favorecer a acusação. Não existe isso de ir para um desempate. Empatou, é favorável ao réu. E gerou, no mínimo, tem dúvida, não tem a certeza. Não tendo a certeza, é favorável ao réu. E você, Matheus, qual a sua opinião? Concordo. O que acontece? Aí é uma questão de standard probatório, ou melhor, nem de standard probatório, é questão de standard argumentativo. Por quê? Se você tem duas teses, uma tese e uma antítese, que estão sob julgamento, uma de defesa e outra de acusação, e há empate, tem que sempre prevalecer a tese da defesa, como é no habeas corpus. E daí deveria se aplicar para analogia o que é disposto no habeas corpus. E não ficar discutindo o que se aplica no tributário. Porque a discussão do STF, e esse caso veio, o precedente vem de julgamento tributário, é outra coisa. No tributário, ganha o recorrido. Né? O recorrente perde, deu empate no tributário, civil, o que for. O recorrido vence, se der empate. No penal, não. No penal, a defesa tem que vencer. E tem que ser assim, porque se houve dúvida, né, nem só na questão de prova, mas na questão dos argumentos, tem que prevalecer a tese da defesa. Eu vejo isso claramente. O STF está errando mais uma vez. Eles estão nessa guerra, como você falou, eles estão se achando, eu acho que meio, sei lá, meio policiais, sei lá, meio combatentes do crime aí, não querem deixar passar isso. Mas é o óbvio, para mim é uma coisa óbvia que não deveria nem estar em discussão, mas no mundo que a gente vive, né, que falaram aí no comentário, indúbio pro societário existe. Você tem indúbio pro réu, tanto na questão da prova quanto na questão das teses. Então, a decisão é meio absurda, a meu ver, e é fruto do STF que a gente tem hoje, infelizmente, né? Que é um STF que não sabe, que sabe muito pouco de penal, né? Não sei, mas é o que eu acho. Esse indúbio pro societar, né, Matheus, é uma invenção do Ministério Público, porque isso não É. existe em lugar nenhum. O que Não, existe é indúbio pro réu. Toda sim. vez que existe dúvida, tem que favorecer o réu e não a sociedade. Isso aí é uma invenção do Ministério Público que, infelizmente, o STF está abrangendo essa tese, né? Abordando essa tese como se fosse verdadeira. Sim. Estão trazendo do júri essa tese, né? Porque no júri tem aquela história, indúbio pro societário, já é uma besteira. No júri já é uma besteira. Mas Sim. trazer isso para o recurso em tribunal superior, eu acho que é uma escatologia jurídica, se for falar o termo Sabe correto qual aí. que é a minha opinião nessa história toda aí? O grande problema é a história da importação do processo civil no processo Sim, penal. E isso isso é um chegou problema. ao auge com o senhor Fux lá. Nós temos ali, né, no Código de Processo Penal, ali no artigo 615, parágrafo 1º, que ele fala ali que, de modo geral, tá, havendo ali empate nos recursos julgados pelos tribunais, favorece ali a defesa, né? Favorece o réu, tá? Só que se você vai ali para o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, aí que vem o problema. E é aí que deu ênfase à discussão. Teve uma discussão acalorada entre, como sempre, né? Fux e Lewandowski. E aí já entrou o Barroso no meio. E aí o que acontece? O artigo 146 do regimento interno lá do STF, ele é meio claro ali, fala assim, em questões processuais, né, processo civil, o empate favorece a parte contrária da pretensão. Ou Isso. seja, quem recorreu, empatou, perdeu. Só que você vai lá no parágrafo 1º, ele fala que isso não se aplica ao habeas corpus e o recurso em habeas corpus.
Ou seja, o Marco caiu, havendo empate no habeas corpus ou no recurso em habeas corpus, é da defesa. O problema é que aí depois, que eu não vejo tão problema... Peraí, deixa eu tentar chamar o Mário novamente aqui. Mandei. A questão... voltou. O problema é que aí você vai lá para o artigo 150, aí ele tem uma redação confusa, porque aí ele acaba admitindo que o empate favorece a defesa, tanto no habeas corpus como nos recursos em matéria penal, exceto o recurso extraordinário. Então fica aquela dúvida, o empate vai favorecer somente no habeas corpus um recurso em habeas corpus, ou vai favorecer no habeas corpus, recurso habeas corpus, os demais recursos, exceto o recurso extraordinário. Eu não vejo qual o motivo de se tirar fora o recurso extraordinário dessa história. Acontece, né, que como nós sabemos, ali no STF, nós temos recurso extraordinário, nós temos habeas corpus, temos ali recurso em habeas corpus, e também temos as ações originárias, né, de inquérito penal e também de ações penais. E nessa aí que foi a confusão, foi o julgamento lá das ações penais, André Moura, né? André Moura. Que aí deu problema, foi 5-5. E o que fala também o artigo 150? Aí ele já fala em outra coisa, ele fala em suspender o processo até que o ministro ausente retorne, ou então convoque-se alguém para suprir essa ausência e votarem. Então, essa está sendo... Deixa eu chamar o Mário de novo. Essa está sendo a confusão toda. Matheus, assim, eu acho que a analogia serve ali do próprio Código de Processo Penal, em relação ao habeas corpus, né? Eu acho que se ele está falando ali... em habeas corpus, não, desculpa, na apelação. Na apelação, pode, então pode ser. Então, mas acho que essa grande discussão ela vem justamente por conta que a ideia do Fux é que todas as ações penais originárias sejam julgadas pelo pleno. Ele quer tirar das turmas, e ele está fazendo isso, e botando para o pleno. E daí, a hora que vai para o pleno, você vai ter esse problema. Né? Você vai ter lá o presidente, está faltando um ministro, vai dar sempre, ou grandes casos, vai dar empate. Só que se você suspende até vir o novo ministro, ou até se convocar um desembargador convocado, ou um ministro convocado do STJ, o que vai acontecer na prática é que muitas ações vão prescrever. Então, isso beneficiaria o réu. Eles não querem isso. Né? Eles querem que... E foi o interessante, né, que o Fux, ele suspendeu o André Moura, o julgamento no 150. Suspendeu. E aí o Lewandowski falou, peraí, não é caso de suspensão, não. Aqui é caso de julgar conforme o empate. Aí teve a questão do bate-boca. Então, nós temos aqui essa questão que eu não sei como será resolvida. Se você suspende, tem a discussão. Suspende a prescrição ou não? Eu entendo que não. A prescrição não tem previsão legal para isso. Não tem previsão legal. Por exemplo, um acordo de não persecução penal. Você vai ali suspender enquanto cumpre a condição. Está previsto ali que não vai ter. Suspensão condicional do processo também. Mas aqui não tem previsão nenhuma de suspensão da prescrição, né? E aí você não vai poder... Esse é o problema. Você não vai poder utilizar a analogia, né? Se acontecesse, eles iam falar, não, mas ficou suspensa a prescrição também, para não deixar reconhecer em um caso que eventualmente ocorresse. Então, eu acho que isso é muito mais uma manobra jurídica. Quer dizer, tem a discussão de fato, existe a discussão, mas é também uma manobra jurídica para evitar que tenha essas suspensões e que o processo fique suspenso em 10, 15 anos, ou sei lá quantos anos vai levar para nomear um novo ministro, ou quantos anos ele vai levar para votar, e você tem uma prescrição. Então, no fundo, acho que a ideia toda do Fux foi essa. Ele está errado, ele é um grande processualista civil, mas é um péssimo processualista penal. Né? Ele não, acho que não, né, tem que voltar aos bancos acadêmicos na parte do processo penal. No processo civil, não tenho dúvidas, ele é um gênio. Mas no processo penal, não. E tem que entender que o processo penal é diferente do processo civil. Né? Acho que isso que ele talvez não... alguns ministros não tenham compreendido da forma mais correta, que é diferente, tem suas diferenças, tem suas peculiaridades que têm que ser respeitadas. E uma questão é o ônus da prova, né? Porque no processo civil incumbe a parte que alega provar. No penal, não. No penal incumbe a acusação provar que o réu é culpado, e não o contrário. O réu não tem que provar que ele é inocente. Então, acho que ele não compreendeu essa dinâmica
E daí fica nessa. Ah, então, por exemplo, sei lá, por exemplo, se é um recurso extraordinário, chegou no Supremo, deu empate. E o recorrente é a defesa. Quem vai ganhar o recorrido, então? Vai ganhar o Ministério Público? Nos termos do artigo 150, parece que é isso, seria, interno, né? Pelo regimento interno seria. Mas a questão é o regimento interno, que não pode ser superior a uma lei ordinária promulgada pelo Congresso Nacional, que é o Código de Processo Penal. Ele não conflita com o Código de Processo Penal. Exatamente. Essa que é a grande questão. Você tem um conflito aí, você tem um problema e tem que... Quer dizer, vai solucionar via jurisprudência ou se faz uma alteração regimental para colocar mais um parágrafo ali ou modificar um parágrafo único para dizer que também nos recursos criminais vai aplicar a mesma regra do habeas corpus, que é o correto. Né? Sem tirar nem pôr, é isso que é correto. Né? Eles ficam nessa discussão, mas é uma discussão cível. E eles usam precedentes que são precedentes do tributário. Que é negócio de ICMS, negócio de não sei o quê. Você fala, pô, quer dizer, é uma discussão tributária que eles estão enfiando no processo penal, né, para prejudicar o réu. Porque para beneficiar o réu geralmente não é. Né? Pelo menos é isso que eu vejo, né? Não sei. Né? Pela minha percepção, aí, pelo que eu vejo, é muito mais para prejudicar o réu. E é uma discussão que talvez seja uma perda de tempo do Supremo perder tempo com esse tipo de discussão, uma coisa que deveria ser óbvia. Né? Eles ficam discutindo, discute. Agora parece que o Fux sugeriu que a defesa apresentasse uma petição para submeter isso a novo julgamento para ver se vai ou não vai. Então, quer dizer, fica esse rolo que não sai do lugar, né? Ficou uma situação engraçada que os ministros que foram contra a decisão ali, eles começaram a dar meio que indireta o que os advogados deveriam fazer. Da pitaca de advogado. Né? Que isso é outra coisa que tem juiz que adora fazer, né? Dar pitaca no trabalho de advogado, né? E vou começar a dar pitaco. Escrivão de polícia também, né? Tem uns que adoram dar pitaco, né? E, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você virou advogado agora? Não, é foda, mas como eles não viram solução, eles estão tentando fazer com que o advogado faça eles ganhar um tempo, talvez. Para tempo de discutir ou chegar um novo ministro aí, né? Mário voltou? Parece que voltou. Mas e ficou um bate-boca interessante ali, né? Porque o Lewandowski ele falou, pô, vou trazer uns 100 números de decisões aqui de empates que foram concedidos a favor da defesa. Aí o Barroso entrou no meio da história e foi. Mas tá uma questão interessante. Eu acho, na minha opinião, que o regimento interno é meio confuso, a interpretação do 146 com o 150 ali. Afinal, o habeas corpus ali, ele é caso de suspensão do julgamento, ele é uma questão de empate a favor da defesa. Então, na minha opinião, o regimento interno ele não tem a mesma hierarquia de uma legislação ordinária. Então, assim, vamos interpretar analogicamente ali a disposição do CPP. Eu penso que tem um problema sistemático aí. Porque se você olhar o regimento interno dos tribunais superiores, do STJ e do STF, eles tentam mimetizar um código de processo. Se você pegar os regimentos internos, eles são códigos de processo. Só que o problema é que tem turmas que são criminais, pensando no STJ, né? Turmas criminais, turmas administrativas e turmas penais. E no STF ele julga um pouco de tudo. Então, quer dizer, eles construíram um código que é meio que tanto o STJ quanto o STF, ele é meio que uma cópia do Código de Processo Civil com algumas alterações. Gigante, acho que o regimento interno do STJ tem tipo 450 artigos, uma coisa assim. É gigantesco. Você estudar aquilo é um saco. Desculpa o termo, né? Mas é a realidade. Então, né? É um código de processo via regimento interno. Eles criam um processo ali, criam regras. Inclusive, se você for ver, na jurisprudência defensiva, tem regras que estão no regimento interno. Não está no Código de Processo Civil, nem no penal, mas está no regimento interno. E é regra que o advogado tem que seguir. Então, eles criaram códigos, só que é um código que não é sistematizado para as diversas áreas. E dá uma porrada de emenda. Tem 400 emendas lá ao código. O código não, o regimento interno. Quer dizer, é difícil para os advogados, os ministros não conhecem também direito, fica esse rolo, mas é um código. Mas o regimento interno não devia ser um código. Ele é uma norma para organizar o tribunal. E não para ser um código de processo. Porque tem que seguir o processo penal, quando a causa é penal, processo civil, quando é civil, e assim por diante. E não ser um código novo. E essa é uma crítica que eu tenho a esses regimentos internos. Você vê, no TJ já não é tanto assim, por exemplo. TJ de São Paulo, TRF não são tanto assim. Agora, STJ e STF são códigos de processo mistureba.
Mistura o processo civil com penal e não faz nada direito. É a minha, pelo menos é o que eu penso, né? Não sei se eu... E o pessoal complica lá, né, Matheus? Aí eles começam já a trazer questões de. Deixa eu chamar de novo o Mário. O Mário tá com a internet daquele jeito hoje. E eles complicam, porque já é confuso o regime interno que não fala a mesma língua do CPP e ainda eles trazem questões do processo civil. Aí vem essa zona toda, né? Mas, Matheus, bom, isso aqui é uma solução que eu não sei qual, nem sonho o que eles vão decidir ali. Imagino eu que não seja favoravelmente ao réu. Também entendo que não. E como vocês vão dizer que o empate é a favor do MP. Então eu não... Mas outra decisão também, que essa aqui eu fiquei mais perplexo ainda. Mário voltou. Então, Mário, outra decisão que eu fiquei bem perplexo foi o habeas corpus 658-317, sexta turma do STJ, relatoria Sebastião Reis. Teve um agravo regimental. Como eu disse, né, a minha opinião, eu não estranho a decisão, eu estranho de quem veio. O Sebastião Reis, ultimamente, ele anda uma loteria, né? Teve um tempo que a gente já sabia, ele já era meio pragmático como ele iria decidir, sexta turma ainda. Hoje virou roleta russa. Será que trocou o assessor, Henrique? Não sei. E essa decisão aqui, olha, eu vou falar para você, saiu muito fora da curva. Ou ele não estava muito bem esse dia, ou o assessor veio cobrir, saiu da quinta turma, veio cobrir alguém ali e meio que caiu sem... Bom, olha o que aconteceu, pessoal. Várias pessoas respondendo um processo por tráfico, artigo 33, 34, 35, em 2017. No transcorrer da instrução, reconhecer o excesso de prazo. Só que quem reconheceu o excesso de prazo? O STJ. Soltou os acusados. Na sentença condenatória, o juiz vai lá e decreta a preventiva, baseado na gravidade concreta, quantidade de droga, garantia da ordem pública e risco de reiteração criminosa. Só que isso aconteceu em 2019. Eles saíram em 2017 e foram condenados em 2019 com decretação da preventiva. A defesa, assim, surgiu e chegou no STJ. Sebastião Reis indeferiu a liminar e julgou o mérito monocraticamente para pegar e indeferir. A defesa entrou com agravo regimental contra essa decisão monocrática e colocou ali para a turma. E a defesa perdeu. Perdeu por maioria, sendo votos vencidos o Rogério Schietti e o Olindo Menezes. Só que aí você começa a ver algumas coisas, Matheus e Mário, que não é do feitio muito do Sebastião. Primeiro, ele julgou monocraticamente para indeferir. Meio esquisito. 2, na minha opinião, ele se utilizou dos argumentos do Ministério Público para não conceder o habeas corpus. E 3, que ele foi contra a própria jurisprudência dele, que ele ele aceitou, convalidou a decretação da prisão preventiva sem fundamentos novos. E engraçado que o Rogério Schietti, quando ele foi voto vencido, ele trouxe voto do próprio Sebastião Reis, falando, opa, peraí, vem aqui, eu preciso aqui de elementos novos, né, para decretar. E o ministro Olindo Menezes foi mais ou menos nesse sentido. E ele ressaltou, eles ficaram 2 anos em liberdade e não cometeram mais nada, não causaram problema para o julgamento, ou seja, nenhum fato novo. A defesa se apegou na questão da contemporaneidade da prisão. E aí, bom, eu vou passar a palavra para vocês, mas aí, novamente, o Sebastião Reis me traz uma questão de processo civil. Juro para vocês, eu não conheço, eu não entendo nada de processo civil. Mas aí ele veio com um papo de cognição exauriente. Eu falei, o que é isso? Eu não entendo de processo civil. Fui lá no Dr. Google. O que é? É uma teoria, né, do processo civil. E ele teve a manha de chegar e falar assim, olha, a decisão que é dada ali no começo do processo, lá no momento ali da decretação da prisão preventiva, ela é diferente daquela decisão que é dada ali após a sentença
no artigo 387, porque ali já existe uma cognição exauriente. Aí eu falei, não acredito que eu estou escutando isso do Sebastião Reis. Mas, assim, foi uma decisão assim que eu estou de queixo caído e, na minha opinião, ela rasga a Constituição, rasga o Código de Processo Penal, rasga as novas disposições trazidas ali pela lei anticrime. Um absurdo. E fazer o quê agora? Será que vai se tornar praxe isso da sexta turma? Não sei se vocês viram essa decisão. Se vocês não viram, o que vocês estão achando do que eu estou falando? Eu acho que está correto o que você falou. Não sei, quer falar, Mário? Pode falar. Não, pode falar, Matheus. Pode ficar à vontade. Então. Eu achei errada a decisão. Realmente, ela... Assim, o que eu tenho visto, tá? Não sei se isso é uma mudança de precedente ou não, tá? Mas eu tenho visto alguns juízes falar que realmente a sentença tem cognição exauriente, porque seria onde analisaria o mérito. E daí, se tem mérito, o juiz poderia deliberar que pode prender ou não. Tá? Isso é uma coisa que eu tenho visto, equivocada, a meu ver, é uma importação do civil, do processo civil, mas eu tenho visto. Então, falar, não, a sentença faz a cognição exauriente, que é o momento que o juiz avalia o método da causa. Isso é uma coisa. Mas o problema aí, eu acho que é o quê? É essa questão da contemporaneidade. Eu acho que a contemporaneidade, apesar da lei, na reforma do pacote anticrime, deixar claro que os elementos têm que ser contemporâneos, aquela história de ficar revalidando a cada 90 dias, meio que enfraqueceu isso, no sentido de que você vai perder o excesso de prazo. Eu acho que com o tempo vai começar a cair essas teses de excesso de prazo, porque o tribunal fala, não, mas o juiz revalidou agora, então não tem excesso de prazo. Então isso é uma primeira coisa. E vai ficar toda hora, como é que eu diria? Me fugiu a palavra, mas assim, vai dificultar para a defesa no sentido de que o juiz vai começar a autorizar o juiz a decretar em prisão preventiva na sentença. Já que não conseguiu uma modificação legal para ter prisão em segunda instância, acho que eles vão começar a permitir prisão depois da sentença condenatória em alguns casos e vai alargando isso e isso vira precedente. É o que eu estou achando, tá? Porque é estranho vir da sexta turma isso realmente. É uma decisão, a meu ver, equivocada, mas me parece que ela está dentro de um contexto maior aí de recrudescimento da prisão preventiva. Eu concordo com você em partes, Matheus. Eu acho assim que a renovação da prisão a cada 90 dias seria válida nesse caso se eles estivessem presos. Como eles estavam em liberdade, não tinha que renovar absolutamente nada, porque não tinha motivo, teria que ter uma nova justificativa para decretar a prisão deles. Que realmente, para quem estiver preso, esse vai ser o argumento usado, que a nova prisão preventiva ou a revalidação da prisão preventiva foi recente, então não tem excesso de prazo. Eu também entendo que isso vai servir simplesmente para ficar procrastinando o prazo da prisão preventiva. Ela não vai ter fim. Agora que ela não tem fim mesmo. Quem estiver preso vai ficar preso e não tem jeito de sair. Mas no caso que foi colocado, ele estava em liberdade. Então não seria essa a justificativa. Na minha opinião, o que nós estamos vivendo hoje é uma demagogia imposta pela imprensa em razão do grande índice de criminalidade. Então, você veja, todo dia de manhã, eu acordo cedo e ligo lá na Rede Globo para assistir ao canal Bom Dia São Paulo. Todo dia, não tem um dia que eles não digam que tem que mudar o Código de Processo Penal, o Código Penal, e ainda fala o Código de Execução Penal. Ele não sabe o que é lei de execução penal, ele fala Código de Execução Penal. Que tem que endurecer. Veja, eles estão confundindo o que deveria ser trabalho de segurança pública com matéria penal. Não é o Código Penal que vai servir para combater a criminalidade. Não é o Código de Processo Penal que vai servir para combater a criminalidade. Mas como acho que uma satisfação para a sociedade, dizendo, nós estamos prendendo, é que está acontecendo tudo isso, esses absurdos jurídicos que nós estamos vivendo atualmente. Olha, colegas, eu tenho a interpretação da seguinte maneira. Prisão preventiva é espécie de cautelar pessoal, tá? Ela tem natureza instrumental do processo. Sim. Então, tem toda aquela disciplina. A prisão da pessoa tem que obedecer os requisitos e ela tem que ter uma finalidade instrumental do processo. Aí você já cai, na minha opinião, até a questão de prisão para garantia da ordem pública.
Prisão não foi feita para garantia da ordem pública nenhuma. Isso aí há muito tempo, o Auri Lopes Júnior já falava, isso aí não é fundamentação, ela tem natureza instrumental. E a prisão preventiva decretada na sentença, ela não perde essa característica. Ela continua instrumental ao processo. Tudo bem que ela ganha um outro colorido, porque ali já tem uma fumaça do direito ali da condenação. Mas, ali nesse caso, não dá nem para falar de contemporaneidade, porque também não tem nem elemento concreto algum. O próprio Rogério Schiavelli falou, olha, o que aconteceu ali entre a sentença e a decretação entre a soltura e a decretação da prisão preventiva? Antecipar a pena. Não aconteceu nada, mera antecipação de pena. E isso é muito esquisito vindo do Sebastião Reis. Né? O Sebastião ele tá vindo com umas decisões meio esquisitas. Então, na minha opinião, ali tem uma natureza cautelar, não tem nada de antecipação de pena, e dessa maneira foi. Agora, uma outra questão que eu deixo aqui para a gente discutir. Contemporaneidade. Qual que é o prazo? Também a lei não fala, fica uma coisa em aberto. Não. Talvez, acho que por interpretação, a gente pode utilizar, né, os de 90 dias, que é o prazo ali da revalidação. Porque não... Qual que é o prazo? Não existe, né? 90, 1 ano, 2 anos, 30. Sim. Contemporâneo pelo vocábulo é aquele que está no mesmo tempo, né? Que tem um tempo para e passo. Então, talvez os 90 dias, talvez 30 dias seja um tempo que dê para se dizer que é contemporâneo. Acho que passando disso, acho que mais do que 30 dias, para mim, já perderia um pouco esse elemento contemporaneidade. Né? Lógico, na prática, talvez eles interpretem 90 dias, pelo menos, né? Assim, uns 3 meses aí, por questões processuais, questões de demora, questões de, né, investigação e tal. Mas contemporâneo, para mim, é aquilo que está ao mesmo tempo, que ocorre ao mesmo tempo. Então tem que ser contemporâneo ao processo. Não pode ser uma coisa do passado, né? Que era o que acontecia. Né? Você decretar uma prisão preventiva com fundamento numa coisa que aconteceu em 2014, ou em 2010, ou em 2005, ou sei lá quando. Né? Então, acho que essa que é a ideia. É contemporâneo aos fatos, ao processo, a essa questão da instrumentalidade que você bem colocou. Né? A gente tem que pensar a prisão preventiva como um instrumento do processo. Ela é instrumental, ela é cautelar. Então, ela não pode ser pensada como uma antecipação de pena. Ou a gente muda a sistemática da prisão preventiva e faz uma reforma. Entendeu? E passa a ser como é nos Estados Unidos. O cara foi preso, vai responder preso e ponto. Vai ser assim, a regra vai ser a prisão, a exceção vai ser a liberdade. Muda a ideia. Mas como ela está hoje no Código de Processo Penal, ela é instrumento do processo, tem que ser encarada assim, tem que ser pensada assim, e não pode ser antecipação de pena, não pode ser um meio que o Estado tem para falar, não, como é que eu diria? Para atender o anseio social, o anseio midiático, e realmente a mídia está batendo bastante nessa questão de violência, de latrocínios, de roubos, né? Tem visto isso, o jornal aumentou muito, né, falando disso. Violência doméstica também. Eu vejo que a gente teve um aumento das prisões de violência doméstica, talvez por conta da mídia, em certa medida também, né, porque a mídia tem batido muito nesse tipo de crime. Então, eu tenho visto prisões preventivas em crimes leves de violência doméstica, né, em ameaça, em coisas menores. Eu não sei se vocês assistiram o Fantástico no domingo, vocês viram aquela juíza que deu 12 anos num cara lá, lesão corporal gravíssima? 12? Sai um pouco fora da curva, sai fora da pena prevista no Código Penal. Entendeu? Chegar num cálculo de 12 anos para a mensuração da pena é um pouco fora da casinha, né? Mas, Matheus, não sei se você concorda comigo, Henrique. A Silvia, teve nada, Matheus. A Silvia ficou brava. Teve sim. Oi, Mário, desculpa. Não sei se vocês concordam comigo, isso é demagogia. É mostrar na televisão, jogar para a televisão, para a mídia. Pô, isso é uma coisa que... E aí, amanhã ou depois, quando reduzir essa pena, vai dizer, eu condenei, mas o tribunal reduziu. É uma demagogia barata que nós estamos vivendo hoje da mídia. O pessoal tem medo da pena, né? Então, o juiz tem medo de aparecer na TV como o cara que deu uma pena baixa, como o cara que soltou. E eu vi isso na prática, eu diria até no STJ, viu? Que eu lembro quando o Ribeiro Dantas entrou. Eu fiz a sustentei oralmente com ele na primeira sessão que ele estava. O Ribeiro Dantas, foi 2014 ou 15, se eu não me engano. Fui lá para Brasília, sustentei e falei, pô, esse cara é um ministro bom, ponta firme,
O cara, né, garantista, daí veio aquela história do Carrasco ali, né? Então, quer dizer, foi pressão da mídia, né? Voltou. Foi uma pressão da mídia na época, das revistas aí, dos jornais em cima dele. E ele saiu de um juiz garantista para um juiz hoje bastante punitivo, né? E eu lembro da percepção que eu tinha dele. Eu olhei as decisões dele no começo e falei, pô, esse cara é bom, é garantista. Depois ele mudou da água pro vinho. Talvez seja isso que tenha acontecido com o Sebastião também, né? Ele entrou naquela máquina de moer do STJ, que querendo ou não, o cara entra garantista e sai punitivista. Né? A própria Maria Tereza, né? Também, quando ela começou, garantista, e hoje... Entretanto, a Laurita Vaz está fazendo o caminho inverso. Tá, mas porque ela era muito mão pesada no começo, hein? Na quinta Laurita no agora começo, ela meu. tá mais tranquila. Nossa, Laurita no começo caía com ela e falava, perdeu, já era. Agora tem uma chance, né? Eu tenho uma dúvida aqui, Matheus. Peraí que daqui a pouco tem uma pessoa que está falando bastante aqui. Vamos ver se ela vai querer entrar. Mas eu tenho uma questão interessante. Peraí, só ver. Em relação à prisão preventiva, ela tem natureza instrumental, né? É uma medida cautelar. Sim. E a regra dela é o contraditório. Sim. De toda a medida cautelar agora pela lei anticrime. Só que você não vê isso aí em relação à prisão preventiva. Existem as hipóteses de exceções. Agora, eu queria saber, será que na sentença ali, quando foi decretada a preventiva, primeiro, será que foi a pedido do MP ou foi de ofício pelo juiz? Dois, será... Por que não houve um contraditório ali? Porque não havia necessidade de você... Sim. Convidei a Silvia para entrar. Ela, não posso, obrigado. Deixa você, Silvia. O que eu acho? Essa questão do contraditório, teve uma decisão recente também agora, acho que de umas 2 ou 3 semanas atrás, onde se debateu essa questão, porque o Código de Processo Penal fala, tem de haver o contraditório. Né? Houve o pedido de prisão preventiva, tem que haver o contraditório. Só que os tribunais têm entendido que é o contraditório diferido. Você prende e depois dá o contraditório para a defesa. São poucos juízes que dão o contraditório preliminar antes da decisão. Eu vi tem um juiz que faz. De custódia. Não, na custódia faz, mas tem um juiz que faz, que é o Torres, juiz do júri em Campinas. O José Henrique Torres, ele dá contraditório para a defesa. Então, são poucos, são raríssimos, porque eles falam, o argumento não, o réu vai fugir. Sim. Tá? Né? Agora, num caso como esse caso parece que foi anterior ao pacote anticrime. Talvez tenha sido de ofício até a decretação, não sei. Mas se isso acontecer hoje, tem que ser a pedido do MP e tem que abrir a defesa, daí vai ter que se manifestar. E eu acho que até, por precaução, os advogados que vão começar a fazer começar a abrir um capítulo ali nos memoriais e falar que tem que deixar o cara solto. Como era antigamente. Quando eu comecei a advogar, e foi logo depois daquela reforma de 2008, né? Comecei a advogar em 2010, eu lembro que era assim, você chegava na audiência, mesmo com o réu solto, você tinha que pedir para manter o cara solto. Porque o juiz podia decretar de ofício preventivo. Né? Daí veio o pacote, mudou essa regra, mas talvez a gente comece a ter que fazer assim, porque o MP vai pedir, e a defesa daí por um dever de ofício também já começa a pedir para negar, né? Essa é uma tese, Matheus. Mário, eu estou falando da questão, você caiu, da questão do contraditório das medidas cautelares. Prisão preventiva é uma medida cautelar e deveria ter contraditório. Principalmente nessa hipótese aí da sentença que foi dada. Eu até questionei o Matheus, será que foi a pedido do MP ou foi de ofício do juiz? E se houvesse pedido do MP, não teria que ter sido dado o direito ao contraditório ao advogado ali? Só que os advogados não fazem esse pedido. Né? Olha, tem que voltar a fazer. Ninguém sobe com esse pedido. Talvez se os advogados subissem, não houve contraditório aqui. Talvez ia começar os tribunais a se manifestar de algo que está previsto. Sim, tem que começar a bater nessa história. Né? Isso eu acho uma questão interessante, porque assim, vamos pensar num processo real. O MP apresenta memoriais, a defesa apresenta memoriais, e antes de ir para concurso para sentença, o MP faz um pedido de prisão preventiva via petição. O juiz teria que abrir prazo para a defesa se manifestar, porque houve um pedido novo antes do julgamento. Mas se acontecer, eu não duvido que vai ter juiz que vai julgar e decretar, e se a defesa deixar passar, vai decretar a preventiva sem a defesa ficar nem sabendo, né? Então,
é uma situação bastante complicada. E, assim, infelizmente, os tribunais negam o contraditório para a defesa o tempo inteiro. Tá? Eu não conheço um tribunal que entenda que esse Não é contraditório é que válido. nega, eles nem oferecem. Nem oferece, eles nem querem saber, nem oferece, não querem saber. Quer dizer, porque eles fazem aquele argumento da fuga, como se o advogado fosse ligar para o cliente e falar, foge. Quer dizer, até vai, mas assim, né? Nem sempre, né? Mas assim, né? Mas não é assim que as coisas funcionam, né? É que, infelizmente, hoje nós temos vários artigos do Código de Processo Penal que são letra morta, né? Se o Não, advogado não brigar, o juiz, o Ministério Público, ninguém faz valer o que está escrito no Código de Processo tem. Penal. Eles dão uma interpretação completamente diversa ao não entender deles, né? E não naquilo que está expresso em lei, que não tem nem o que interpretar. Só você É, vê que está muito claro. eu tenho até um caos uma vez, faz uns anos já, eu estava começando a advogar, eu fui fazer uma audiência lá em Campinas de tráfico de drogas. Caiu preso, na época podia decretar a prisão preventiva, né? Daí tal, teve lá a audiência, a juíza manteve a preventiva do cara. Daí terminou a audiência, a gente ficou batendo um papo ali, né? Sabe aquele papo fim de audiência, né? Ela falou assim: doutor, eu acho uma pena que não tenha pena de morte para tráfico aqui no Brasil. Se tivesse, eu dava. Eu falei, caralho, tipo, o queixo caiu. Eu falei, meu, essa juíza, né, tá falando groselha aqui. E ela falando, acreditando naquilo. Falou, que pena que a lei só me deixa dar 5 anos para esses caras. Eu queria dar pena de morte. Eu falei, puta que pariu. Eu falei, caralho, é uma juíza conhecida lá na comarca, tal, né, Teria porque que, é esposa de um teria que pedir. delegado. Hein, Matheus? Não teria que pedir para ela, faz uma coisa, excelência, consiga em ata isso mencionadíssimo, Falou, por põe na favor. ata, aí tinha acabado Porque a a senhora audiência. não pode julgar nenhum caso de tráfico de drogas. Então. Porque ela falou isso na cara dura. Tava eu, tava outro advogado do outro Correio, inclusive um amigo meu, e ela falou na lata pra mim isso. Quer dizer, uma juíza dessa não absolve nenhum tráfico, né? E é fogo, né? Porque como é que fica a defesa num caso como esse? E já vi casos também de juiz falar. Tinha um juiz em São Bernardo aqui. Esse caso é mais recente. Foi fazer audiência com ele, ele tem uma plaquinha assim na mesa escrito Sistema Presidencialista. Então, porra, não tem problema. Ele tem uma placa já. Você chega lá, tá escrito aqui, Sistema Presidencialista. Você fala, oh, peraí, o Código de Processo Penal não funciona aqui? Não funciona. Super gente boa o juiz, levanta comentar o advogado, trata super bem o advogado. Mas na hora de perguntar, eu tenho que fazer repergunta pro juiz. Você fala, poxa, excelência, é foda assim, entendeu? O senhor é super educado, pô, gente finíssima, mas respeita Esses um são pouco. os piores, são os piores. São os piores, né? Os caras gente são boa, pior. gente boa, troca boa ideia, simpático, educado. Não. Você fica até assim, pô, como que eu vou brigar? Quando o juiz, eu percebi, quando o juiz é briguento, às vezes ele absolve. Quando o juiz é muito gente Não, boa, isso é lei, mano. Isso eu aprendi. Juiz bonzinho só ferra. Isso é uma verdade. Tribunal, quando chegar esse doutor, nossa, que maravilhoso, sustentação maravilhosa, pode ter certeza que vem fumo. Se não falou nada, talvez você ganhe. Mas se falou que tá bom, é ferrado. Né? É assim mesmo. É foda, né? Mas é a realidade. Você tem um código de processo penal para cada vara e um código penal para cada vara também, né? Eu tô vendo isso, até tô saindo do tema, né? Mas mais uma questão de papo, com essa questão aí da circunstância agravante da pandemia. Tem juiz que tá aplicando isso aí igual se fosse sal. E eu tô vendo muito dos juízes ignorando. Ignorando. Tem juiz que ignora e tem juiz que põe todo o caso. Isso é uma circunstância objetiva, né? Pô, vale para tudo, pouco importa a hora, que dia que foi. Sim. E aí tem uma questão também, até estava conversando esses dias, Matheus, com o promotor lá de Cotia. Perguntei, doutor, a gente ainda está em estado de calamidade? Eu sei. Falei, pô, doutor, porque cada estado, cada cidade, cada local tem um decreto. Que tá, que não tá, e está previsto aqui. Ele, afinal, ele pegou e nem acabou aplicando lá. Mas se você perguntar assim, pô, estamos ainda em estado de calamidade? Não sei. Porque você pega um monte de matéria na internet falando que tá, que não tá, que foi decretado, que... Sim. Não, você vê, mas eu tive um caso, agora a Silvia, não sei se ela tá aí, ela vai gostar de ouvir esse caso. O caso de violência doméstica foi para audiência essa semana. Daí, na denúncia, o MP falava assim, não, tem que aplicar a circunstância agravante, porque o isolamento social fez com que a vítima ficasse mais perto do acusado e tal. Daí eu falei, excelência, não pode aplicar para o meu caso, então, por uma questão de nexo causal, porque o meu cliente estava fora e tentou acessar a casa da vítima e não conseguiu,
por causa da pandemia. Então, para ele, a pandemia impediu que ele acessasse a casa. Daí a promotora ficou brava, mas é a verdade, pô, né? Falei, tá, a pandemia, a mulher tá trancada em casa, não tinha como o cara acessar. É o contrário do que o MP tá falando, né? Mas, né, aí, ó, aí já tô, aí já mandou um tô, eu aleguei isso aí, né? Vou Mas é que é aproveitar defesa. aqui também, mandar um grande abraço aqui para o doutor Fabrício, da UTI da Mente, que também sempre está conosco. Ele passou aqui e deu um joinha para nós. Deixa eu chamar o Mário de novo, que ele caiu aqui. Pô, mas é fogo, né? Essas questões assim, né? Não, E eu sinceramente eu não sei, Matheus, se estamos ainda em pandemia declarada, eu também porque não sei. você pega no Google, tem um monte de coisa, falando que tá, que não tá. Tá te chamando de engraçadinho, Doutor doutor. Matheus, é engraçado. Não, mas é verdade, pô. Eu falei, vou alegar. Eu olhei na denúncia e tava falando isso. Daí eu falei, bom, já que é o contrário, o cara tava fora da casa e não conseguiu entrar, eu vou falar que não tem que aplicar por causa disso, pô. Né? E a promotora quase subiu em cima do computador lá. Mas é a defesa, né? Mas assim, é foda, né? Porque é uma circunstância objetiva, mas tem que ter um nexo de causalidade, né? Internet muito ruim cai toda hora, desculpe. Né? Então, depende do decreto estadual e tal. Mas foi fogo. E também, eu tive um caso também interessante, falando que a gente entrou nessa questão da Lei Maria da Penha, né? Para falar de prisão preventiva, que o indivíduo acabou sendo solto por excesso de prazo na prisão. Mas por descumprimento de medida, né? Porque você vê, muitos casos, assim, pensando na Lei Maria da Penha, tem havido prisão pelo descumprimento, né? Só que o descumprimento é um crime que tem pena mínima de 3 meses. E o indivíduo, às vezes, fica 3, 4 meses preso, quer dizer, uma pena maior do que ele tomaria caso fosse condenado, né? Então, eu tenho visto, assim, é a minha percepção, lógico que não é estatístico isso, é o que eu estou percebendo nesses casos de Lei Maria da Penha. Percebi isso, né? Que teve um aumento na quantidade de prisões, pelo menos que eu percebi no escritório, né? É, e Bom, é fogo, Matheus, né? acho que hoje nosso tema já se esgotou. Eu acho que são duas Sim, decisões muito bacanas. Eu acho que, puta, vale os colegas ficarem atentos a essa questão aí do empate no STF sim. e principalmente estudem HC 658-317 do STJ, sexta turma, relator ministro Sebastião Reis. Aprendam o que não fazer, né, Matheus? Sebastião Reis está Esse mudando, HC né? dele foi um ponto fora da curva, mas vamos ficar atentos para que não contamine. Afinal, né, Matheus, o agravo regimental foi improvido por maioria. Somente 2 ministros votaram Não. contra, foram vencidos. E isso é preocupante. É. Prisões preventivas decretadas sem elementos novos. Se prevalecer isso, vai abrir a porta do inferno para decretar prisão preventiva em toda a sentença, daí vai virar uma pena antecipada. Basicamente vai ser isso. Vai ser um meio de se colocar aquela ideia de pena de segunda instância na prática. É isso. É fogo, mas é a realidade, né? É o Brasil. É Né? isso aí, doutor Isso Matheus. aí. Muito obrigado Valeu. pela companhia. Obrigado, Mário, aqui que esteve conosco, mas está com uma internet meio complicada. Obrigado aqui a Silvia, aos demais colegas. Eu vi aqui a Ana Luísa também, que está sempre nos nossos cursos. Pessoal, vou fazer aqui uma propaganda, um jabá mil. O AB Cotia está promovendo aqui mesa não, desculpa, um curso a respeito de acordos de não persecução penal, a qual eu serei aqui o expositor. Estou convidando todos vocês, procurem, se inscrevam, sigam minha rede social, Henrique Underline Gonçalves ADV, desculpa, Henrique Underline Sanches ADV Penal. Tá? Façam as inscrições ou então procure a OAB Cotia, vamos participar, precisamos aqui fazer turma. Tá super bacana aqui o conteúdo. Quem participou já gostou, fica aqui meu convite. Boa noite, doutor Márcio aqui também, OAB Cotia, doutora Ana Luísa aqui conosco novamente. Obrigado, Matheus. E Valeu. vamos aí aguardar novas decisões. Faça Aí, um Matheus. curso, hein? NPP é o futuro da advocacia criminal, hein? Aí, porque é verdade. A NPP em investigação defensiva. Investigação Se isso defensiva. pegar, a advocacia criminal vai mudar de foco. O Vai. advogado criminalista vai precisar se reinventar na profissão. O Sim. processo não será mais o foco, e sim o inquérito policial. Verdade. Faça o curso. Isso aí, É pessoal. isso aí. Boa noite. Obrigado a todos. Valeu, Até Henrique. o Valeu, gente. próximo encontro. Obrigado.
Boa noite aí, até mais. Tchau, tchau. Tchau, Valeu. tchau. É.